Eu pedia às senhoras e senhores deputados que ocupassem os seus lugares para podermos dar início à nossa audição. Já com alguns minutos de atraso, renovo os meus cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados. Nós vamos dar início à audição do Conselho de Fiscalização de Base de Dados de Perfis de ADN para a apresentação do seu relatório anual de 2022 e compreenderão que cumprimento com muita estima e particular admiração a senhora Presidente, a senhora professora doutora Maria João Antunes, que foi a minha professora de Direito Processual Penal nos anos 90 do século passado e do milénio passado e com quem verdadeiramente aprendi o direito processual penal que sei. Portanto, é com muito gosto que a recebemos hoje. E cumprimento com muita estima também o Sr. Dr. Eduardo Teixeira, que é vogal do Conselho e que aqueles de nós que foram deputados na legislatura passada tiveram o gosto de ter como colega. Vamos, portanto, sem mais delongas, dar início à intervenção da Sra. Presidente, que dispõe de 10 minutos para a apresentação do relatório. Muito boa tarde, muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Santos, que preside a esta sessão, em que vamos apresentar o relatório do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. É também para mim um gosto muito particular estar nesta sessão com a sua presidência, porque, enfim, são muitos anos já que nos ligam, primeiro como professora, depois como colega e como amiga, enfim, uma coincidência muito feliz. Os meus cumprimentos também às senhoras deputadas e aos senhores deputados que estão nesta sessão e também ao meu colega, ao Dr. Eduardo Teixeira, os meus cumprimentos. Eu vou fazer um ponto da situação da base de dados, reportando-me a 31 de dezembro de 2022, uma vez que o relatório se reporta a este período temporal. E começaria por salientar de forma muito clara e enfática que, do ponto de vista dos direitos fundamentais dos cidadãos, o Conselho de Fiscalização não está preocupado não na sua atividade, nomeadamente nunca teve que coordenar a eliminação de perfis da ADN por violação de lei, nunca teve que coordenar a destruição de amostras também por violação de lei, o que poderia fazer à luz das suas competências. A base de dados, em 31 de dezembro de 2022, contava com 18.514 perfis da ADN. Lembro que teve início em fevereiro de 2010 e destes 18.514 perfis, 14.017 correspondem ao perfil da ADN de pessoas condenadas, o que corresponde a 76% do total dos perfis. 3.860 referem-se a amostras problema para investigação criminal, o que corresponde a 21% do total dos perfis, e 544 correspondem a perfis de profissionais que procedem à recolha e à análise das amostras, o que equivale mais ou menos a 3% do total dos perfis. Os outros perfis que também estão inseridos na base de dados têm números muito pouco significativos, mas chama a atenção para aquele que se refere ao de voluntários. Temos apenas, desde 2010 até hoje, 7 perfis de ADN de voluntários. E, portanto, vou concentrar esta intervenção nestas categorias, até para poder dar conta de alguns problemas e daquilo que o Conselho tem feito para os superar. Relativamente aos condenados, é verdade que 2022 é um ano
em que podemos concluir por mais 291 inserções relativamente ao ano de 2021. O Conselho entende, porém, que ainda estamos longe de atingir o objetivo que foi o da alteração legislativa ocorrida em 2017. Em 2017, a lei foi alterada no sentido de os juízes, logo na sentença condenatória, quando seja caso, ordenarem a recolha de amostras para a determinação de perfil dos condenados. Anteriormente a 2017, só depois da sentença transitada em julgado é que tinha lugar um novo despacho a ordenar esta recolha. Queremos que o objetivo da lei, que era aumentar desta forma os perfis de condenados, ainda não foi totalmente conseguido, tem havido, porém, alguns progressos e queria só dar nota que o Conselho de Fiscalização, no ano passado, dirigiu uma carta a todos os juízes presidentes da comarca, chamando a atenção para a circunstância de ainda haver hoje sentenças condenatórias onde os juízes não ordenam essa recolha de amostras. Sabemos também que às vezes o problema não reside só aqui, reside também no momento de executar a sentença. No momento de executar a sentença, muitas vezes a ordem de recolha não é depois executada. Relativamente a outro tipo de perfis, relativamente às amostras problema para fins de investigação criminal, eu antecipo que este é o tema que mais preocupa o Conselho de Fiscalização. No ano de 2022 tivemos apenas 35 inserções, em 2021 ainda houve menos, apenas 12 e, portanto, só ilusoriamente é que poderíamos pensar que houve aqui um progresso em 2022. Isto é aparente e é isso que preocupa o Conselho de Fiscalização há vários anos, porque estão a aguardar no Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária cerca de 2.000 amostras problema para fins de investigação criminal. E sabemos que destas 2.100, 1.600 aguardam a inserção há mais de um ano. O Conselho comunicou esta realidade reportada a 2021 à nova Ministra da Justiça. Já este ano, quando elaborou o relatório de 2022 para apresentar ao Parlamento, também informou a Sra. Ministra da Justiça dos dados relativos a 2022. Em janeiro, reunimos com o Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e também lhe demos conta desta nossa preocupação. Consideramos que esta é uma situação delicada, porque da inserção das amostras problema na base de dados depende depois o número de coincidências e diria até depende depois o êxito da investigação criminal. E por isso não é de espantar que haja um número tão baixo de coincidências de hits realmente em 2022 houve um aumento, mas enfim, se as amostras que aguardam inserção no Laboratório de Polícia Científica fossem inseridas, certamente que o número de coincidências seria muito mais relevante. Já é de forma muito positiva que avaliamos a inserção de perfis da ADN dos profissionais que procedem à recolha e à análise das amostras. Quando o Conselho de Fiscalização, não este que tomou posse, vai fazer agora um ano em julho, mas o anterior, ao qual também presidi, quando o anterior Conselho de Fiscalização iniciou funções, deparámos-nos com a situação seguinte: de acordo com a lei, os perfis da ADN dos profissionais que recolhem e procedem à análise das amostras têm que estar inserido na base de dados.
para evitar as indesejáveis contaminações, e aquilo que o Conselho concluiu é que não havia um único perfil da PSP, de agentes da PSP ou da GNR inseridos na base de dados, apesar de quer a PSP, quer a GNR procederem à recolha de amostras. Foi um trabalho que foi feito gradualmente, com uma evolução muito positiva, dada a nossa insistência e acolhimento das nossas insistências junto do então Ministro da Administração Interna e, portanto, desse ponto de vista, podemos hoje estar tranquilos que genericamente, e podemos afirmar genericamente, que os perfis dos profissionais, também da GNR e da PSP, quer em relação a esses que a questão se colocava, estão inseridos na base de dados, estão pendentes ou estavam pendentes em 31 de dezembro, 20 inserções também no Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária. Relativamente aos perfis de voluntários, como já antecipei, temos só 7 perfis. Chamo aqui a atenção que o problema tem muito a ver com o custo para os cidadãos. Há uma portaria de 2011 que se mantém e, de acordo com ela, cada cidadão que queira ter o seu perfil como um perfil de voluntário tem que pagar 4 unidades de conta e creemos que isso é suficientemente dissuasor para que as pessoas o façam. Também tem progredido, como pretendíamos, a eliminação de perfis e dados pessoais da base de dados. A base iniciou-se em 2010, agora já é tempo de eliminar perfis e os correspondentes dados pessoais, e isso está a ser feito. Só uma última palavra para dizer que, do ponto de vista da cooperação internacional, Portugal mantém a sua ligação a 21 países e que em 2022 ocorreu o maior número de sempre de coincidências na base de dados PRUME, ou seja, houve 265 coincidências. Também em 2022 houve um ligeiro aumento do número de pedidos de cooperação internacional fora do âmbito do Tratado de Pruma. Enfim, isto serve apenas para manifestarmos a nossa disponibilidade para esclarecer as questões que entendam de colocar-nos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora Maria João Antunes. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares e, como não se trata da audição de um membro do Governo, começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Temido. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, permita-me que cumprimento todas e todos e que dirija um cumprimento especial ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, à Sra. Professora Maria João Antunes e ao Dr. Eduardo Teixeira, e que os cumprimente pelo trabalho que têm realizado e pelo relatório que, relativamente ao ano 2022, aqui nos apresentam. O relatório é objetivamente muito conciso e muito claro, e eu penso que aquilo que a Sra. Professora Maria João Antunes nos referiu logo no início da audição, relativamente ao aspecto de que, felizmente, o Conselho pode destacar que, sob o ponto de vista do respeito pelos direitos, liberdades e garantias, nada há a assinalar relativamente à organização e funcionamento da base de dados e das entidades conexas, mas há problemas que estão claramente sinalizados e um deles, pelo menos, não só um deles, que já estava sinalizado nos relatórios anteriores, de anos transatos. E, portanto, aquilo que iria perguntar ao Conselho de Fiscalização, na medida do possível, era quais seriam as recomendações que poderiam ajudar a ultrapassar talvez os 2 principais problemas que são identificados. Um deles prende-se com a questão dos atrasos em relação às amostras, ao carregamento das amostras.
é o aspecto que é referido ao longo do relatório, mas concretamente num dos pontos da análise final das conclusões, onde se volta a sublinhar que é muito significativo o número de amostras problema para a investigação criminal que estão a aguardar a inserção, e é tão mais problemático este aspecto quanto do número já de si preocupante, 2.100 amostras a aguardar inserção, 1.600 já estão há mais de um ano, e depois nós sabemos que o número de amostras inseridas em cada ano é absolutamente residual. E, portanto, preocupa-nos o volume e preocupa-nos a cadência, digamos assim. Compreendendo que possa esta situação depender de muitas circunstâncias, aquilo que gostaríamos de perguntar era, na perspectiva do Conselho, quais são as circunstâncias mais relevantes, para que possamos, no nosso papel de acompanhamento e fiscalização da atividade de administração da Justiça, também fazer as diligências necessárias a que esta situação possa começar a ser eliminada, admitindo que não seja possível resolvê-la apenas num período de tempo que seja coincidente com um ano ou com o próximo relatório. Depois, o outro aspecto, a Sra. Professora também já o referiu, e prende-se com a questão relacionada com os custos associados ao número de voluntários. E, portanto, a questão que se suscita é as 4 unidades de conta são, de facto, um óbice. Noutros sistemas, e até da experiência que tenham, qual é o processo que é utilizado. Porque, de facto, se nós queremos ter uma base de dados suficientemente rica, provavelmente dependeremos muito dos voluntários. Se não soubéssemos que havia um custo associado, diríamos que era necessária mais informação e mais publicidade. Sabendo que há um custo associado, facilmente se torna perceptível que não está ao alcance de qualquer um poder, no fundo, constar desta base e depois contribuir para a sociedade através daquilo que é a disponibilidade da sua própria informação. Estas são as duas questões que me parecem essenciais, mas há uma que a Sra. Professora também referiu e que, embora já tenha uma solução legislativa, ainda não está totalmente traduzida numa solução prática, que é a questão da recolha de dados dos condenados após a sentença condenatória e não o trânsito em julgado. Foi dito que foi feita uma insistência através de sensibilização dos Srs. Presidentes de Tribunais. Gostaria de perguntar se entende que há mais alguma diligência adicional que deva ser feita. E, no fundo, circunscrevendo-me a estes 3 problemas, que não são de menos importância e que são bastante preocupantes, pediria que o Conselho, na medida do possível, nos ajudasse na identificação de quais as causas para tentarmos depois ultrapassá-los. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Temido. Nós passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também a presença do Conselho de Fiscalização de Base de Dados dos Perfis da ADN, na pessoa da Sra. Presidente, professora doutora Maria João Antunes, e do Sr. Vogal, Dr. Eduardo Teixeira. Deste relatório, eu gostaria de assinalar aqui 3 pontos. Em relação à base de dados dos perfis da ADN e às considerações finais, destaco que os dados estatísticos que foram apresentados reportam-se ao global, desde 12 de 2 de 2010 até agora, até 31 de 12 de 2022, e qual, agradecendo pontos, dá uma perspectiva geral do que está a ser feito por este Conselho e pelos organismos. Depois, em 31 de 12 de 2022, a base de dados continha 18.514 perfis de ADN, dos quais 1.602 correspondem a 2022. Existindo, por isso, mais 226 inserções do que aconteceu no ano anterior, que também salientamos esse valor. Saliento também que dos 18.514 perfis de ADN, 14.017 correspondem a perfis de condenados, aumentando em cerca de 76% o total de perfis. Depois, queria também aqui salientar-te que o seguinte, e passo já às questões, vou fazer 5 questões. Constatando os dados dos perfis de ADN do relatório, verifica-se que as bases de dados, a maioria é inserida pelo Laboratório de Coimbra. E, em relação ao Laboratório da Polícia Judiciária, Polícia Científica, da Polícia Judiciária, este valor está, em 2022, está abaixo do que é normal.
Se repararmos, em 2022 em Lisboa tínhamos 361, no Porto 353, em Coimbra 794 e no Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária temos apenas 94 inserções. Eu gostava de saber qual a razão de Coimbra ser maioritária e qual a razão do Laboratório de Polícia Científica da Judiciária não termos um valor muito residual em comparação com os outros valores e mesmo em comparação com o que foi feito nos outros anos. A segunda questão prende-se e queria saber quais são as razões para que em 31 de 12 de 2022 estão no Laboratório de Polícia Judiciária, Científica da Polícia Judiciária, 2.100 perfis de ADN de amostras problema para investigação criminal que continuam a aguardar inserção na base de dados, dos quais 1.600 já aguardam há mais de um ano. Gostaríamos de saber se há alguma razão explícita para isto. Terceira pergunta, porquê que em 31 de 12 de 2022 se encontrava de novo no Laboratório Científico da Polícia Judiciária a aguardar a inserção de bases de dados de 20 perfis de ADN de profissionais da PSP? Se sabe qual é a razão. Quarta, quais as razões que nos levam a ter existido uma única inserção dos perfis de ADN de voluntários de 2022 e para que o número destes perfis continue a ser tão baixo e reduzido a apenas 7 perfis? Nós só tivemos a inserção de um em 2022. Por fim, a última questão, que é a quinta, no relatório que fizeram em 2021, e a Presidente era a mesma, por isso coloco aqui de novo a questão, o Conselho de Fiscalização suscitou um conjunto de sugestões de alteração à Lei nº 5 de 2008, que, na sua perspectiva, se justificavam. Neste relatório não existe nenhuma sugestão dessa natureza, o que nos leva a questionar a razão de não ser dito nada a este respeito. A Presidente é a mesma, havia esta questão, pergunto, porventura terão obtido do Governo algum compromisso no sentido da concretização destas alterações que já não justificam a sinalização destas alterações neste relatório? O que é que nos podem dizer sobre isso? São estas as 5 questões que eu coloco e agradeço a apresentação do relatório que é explícito e claro. Muito obrigada. Agradeço, Sra. Deputada Lina Lopes. Nós não temos presentes outros grupos parlamentares, o que significa que passaremos à intervenção final da Sra. Presidente do Conselho de Fiscalização. Sra. Professora Maria João Antunes tem a palavra. Muito obrigada, sem prejuízo depois também passar a palavra ao meu colega do Conselho. Há aqui questões que são comuns. Eu começaria talvez pela dos voluntários. O número é muito reduzido, como já foi dito, em função do preço, são 4 unidades de conta. Aproveito, no entanto, para chamar a atenção para o seguinte: estamos a falar, em regra, de perfis de ADN de voluntários para efeitos de identificação civil. Se o cidadão disponibilizar o seu perfil também para efeitos de investigação criminal, o custo já é zero, ou se for menor ou incapaz. Nestas situações, o custo é zero. Mas aproveito a oportunidade para chamar a atenção que num mundo como é aquele em que vivemos atualmente, em que, por vezes, ou se calhar até muito mais frequentemente do que pensávamos há uns anos atrás, somos surpreendidos com catástrofes. Era fundamental ter uma base de dados de perfis de ADN para efeitos de identificação civil. Em Portugal, recordo a catástrofe dos incêndios em 2017, em que todo o procedimento de reconhecimento dos corpos teria sido diferente se contássemos com uma base de dados deste tipo. E, enfim, pois há outras catástrofes naturais que nos podem, de facto, surpreender. E, portanto, aqui a questão é esta, é o preço naquelas situações em que continuamos a ter que pagar 4 unidades de conta. Acho que esta devia ser uma preocupação coletiva
para facilitar depois o trabalho de muitos, e nomeadamente dos familiares das vítimas, que não terão que passar por vezes, não terão que passar por situações traumatizantes nesse tipo de situações. Também uma questão muito simples, estão a aguardar 20 perfis da PSP no Laboratório de Polícia Científica, porque as amostras em 31 de dezembro eram amostras que tinham sido colhidas só no segundo semestre de 2022. Eu creio que isto não corresponde a atrasos. Todas as outras amostras de profissionais da GNR e PSP em 2020, 2021 foram já inseridas, e é por isso que hoje podemos contar com um número tão significativo de amostras de profissionais. Quanto às alterações legislativas, porque depois as outras questões também são comuns, enfim, o relatório do ano passado era também um relatório de fim de ciclo. Estavam a chegar ao fim os 4 anos do Conselho de Fiscalização, e por isso se fizeram essas sugestões de alteração legislativa. Enfim, eu podia dizer que caíram em saco roto e, portanto, se calhar também por isso nós não sentimos necessidade este ano de voltar às alterações legislativas. Eu acho que esta é uma preocupação que o Parlamento, se me é permitido sugerir, devia ter, alterar a lei. É uma competência do Parlamento. Acho que há estas matérias e outras até mais estruturais que deviam ser alteradas, e, portanto, o Conselho continua a achar, e até tem agora mais exemplos, se calhar, que devemos proceder a uma alteração da lei de 2008, entretanto alterada em 2017. Vamos então à questão das amostras problema para efeitos de investigação criminal. Esta questão foi colocada pela Sra. Deputada Marta Temido e também pela Sra. Deputada Lina Lopes. Porque a questão 2.100 amostras problema para serem inseridas no Laboratório de Polícia Científica? O Conselho de Fiscalização, todos os anos em janeiro, dirige um ofício à diretora a perguntar, a fazer uma série de questões para fazer o ponto da situação. Nós tivemos justificações que passaram pela situação de pandemia. A pandemia foi invocada várias vezes para justificar esta situação, e no último relatório, na última resposta ao nosso ofício, a justificação dada foi que tinham tudo preparado para inserir os perfis no final do ano, e eis senão quando deixaram de o poder fazer por questões técnicas, porque, de facto, neste momento está a haver alterações na base de dados, no seu funcionamento em Coimbra, na unidade de bases de perfis da ADN. Devo dizer que esta justificação não colhe, porque sempre que os laboratórios não podem inserir os perfis podem ser enviados para Coimbra, para a sede, e são inseridos por Coimbra. E, portanto, não há justificação para que isto aconteça, e, portanto, os perfis, se não podem ser por questões técnicas, que, contudo, só se iniciaram em novembro passado, não podem ser inseridos pelo laboratório, aquilo que deviam fazer era enviar para a sede e serem aí inseridos. Isso explica também porque é que Coimbra, às vezes, insere mais do que os outros laboratórios. Mas também, antes de explicar isso, queria deixar aqui uma nota. Não há atrasos com os outros laboratórios. Portanto, nós temos 3 laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal a inserir perfis, Lisboa, Porto e Coimbra, e temos o Laboratório de Polícia Científica. Os atrasos só se verificam no Laboratório de Polícia Científica. Coimbra, por vezes, insere mais, porque
insere aqueles que os laboratórios não estão a conseguir inserir. E lá está, são enviados para Coimbra e Coimbra insere por eles. E, portanto, Coimbra, ainda hoje falei com o coordenador da unidade da base de dados, hoje mesmo, para estar totalmente atualizada, e me manifestou a disponibilidade da unidade de base de dados da ADN para inserir aqueles que estão no laboratório de polícia científica. E fui também informada hoje que em 2023 o laboratório ainda não inseriu nenhum perfil. Portanto, os dados que eu trago aqui reportados a 31 de dezembro mantêm-se com a agravante de, entretanto, já haver, obviamente, mais amostras problema para inserir. E agora vêm as perguntas difíceis. O que fazer? O que recomendar? O Conselho anterior e este tem feito aquilo que está ao seu alcance, que é trazer a questão ao Parlamento. Há anos que trazemos a questão ao Parlamento, não é uma questão nova. Levámos já a questão à anterior Ministra da Justiça e à atual Ministra da Justiça, ao Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal, e, enfim, é isto que o Conselho também não pode fazer algo mais. Enfim, numa avaliação, se calhar, simplista, diríamos que, se calhar, isto é pura e simplesmente um problema de articulação entre aqui as entidades, entre a unidade da base de dados e o laboratório de polícia científica, porque o que dói com esta situação é que prejudicamos a investigação criminal. É por via da inserção de amostras de problema na base de dados que nós identificamos suspeitos, por exemplo. Não é? É tão simples quanto isso e, portanto, a investigação criminal ganharia com isso. A este nível não o dissemos, mas foi até algo que o anterior Conselho fez. Houve da parte do anterior Conselho a preocupação de fomentar a recolha de amostras de problemas em investigação criminal. Isso até deu origem a uma atualização de uma circular da Procuradora-Geral da República. Temos agora uma instrução de 2020 para a qual o Conselho em muito contribuiu, porque, enfim, o tempo das impressões digitais se calhar já foi. Agora o tempo é outro em termos de investigação criminal. E quanto maior for o número de amostras, mais ganhamos do ponto de vista da investigação criminal. Em relação aos condenados, fizemos, portanto, o que dissemos de sensibilizar os presidentes de comarca. Creio que, segundo nos disseram, mas enfim, não, era uma recomendação, quando as questões se prendem com a execução da sentença. Portanto, nós temos aqui duas situações diferentes. Há sentenças onde ainda não é dada a ordem, e há sentenças que dão a ordem, mas cuja ordem de recolha de amostras depois não é executada. Disseram-nos que hoje, com os recursos que temos ao nível da informática, será possível criar sistemas de alarme no momento da execução da sentença, quando a sentença retorna ao tribunal para efeitos de execução, e não ficar esquecida também esta parte da execução da sentença. Eu dou a palavra agora, se a Sra. Presidente me permite, ao meu colega. Muito obrigada, Sra. Professora Maria João Antunes. Tem a palavra o Sr. Dr. Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas e só para cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os seus deputados, cumprimentar os grupos parlamentares, em especial as deputadas que intervieram, a Sra. Deputada Marta Temido e a Sra. Deputada Lina Lopes, do PS e do PST, pelas intervenções que fizeram. De facto, dar aqui também a nota de que estou há 5 meses nestas funções, mas num Conselho muito experimentado e muito experiente
com a senhora professora, a doutora Maria João Antunes e com a doutora Inês Lamego, que transitaram do anterior mandato e que têm feito um trabalho notável e nestes 5 meses cumpriu-me acompanhar esta problemática e esta grande missão que toca com os assuntos não só de investigação, mas também de questões de identificação e também de saúde, que é a missão de fiscalizar e como viram, o nosso trabalho é muito diagnóstico e muito desta fiscalização. É lógico que estas 3 temáticas e ouvindo as várias perguntas que foram feitas, toca nesta questão. Como é que se vai não obrigar, mas criar condições para que se possa introduzir estes perfis que tão necessários são para dar corpo à base de dados, mas também entrar nas questões de identificação civil e nas questões dos voluntários, aliviando estes custos para que isto tenha outro tipo de finalidade, e eu acho que essa é a missão, não nossa só, que normalmente tenho estado desse lado, hoje estou deste lado, de criar condições para que assim seja e para que se cumpra a missão deste desígnio que é o ADN em Portugal e no mundo, e realçando aqui também o bom trabalho que tem sido feito pelo anterior mandato, que toca em parte do relatório. A todos agradeço e muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Eduardo Teixeira. Chegamos assim ao final da audição do Conselho de Fiscalização de Base de Dados Perfis da ADN. Eu renovo os agradecimentos à Sra. Professora Maria João Antunes, ao Sr. Dr. Eduardo Teixeira, a quem desejo a continuação do excelente trabalho que têm feito. Muito obrigada. E relembro às senhoras e aos senhores deputados que às 16 horas em ponto iniciamos a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP.